Boa noite a todos, né? Invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas e a sadia expansão do leonismo, declaro aberta a presente sessão de palestra sobre o meio ambiente do Lions Clube de São Paulo Pompeia, e convido o companheiro Melvin Jones, ex-governador José Carlos Stipe, coordenador da equipe global de extensão do Distrito LC2, para proceder à invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Voltados ao pavilhão exposto, ouçamos com respeito patriótico a primeira estrofe e estribilho do hino da bandeira. Solicito que todos se acomodem e mantenham os seus microfones no mudo. O Lions Clube de São Paulo Pompeia, comprometido com o meio ambiente, uma das causas globais do Lions Internacional, organizou essa belíssima palestra sobre a questão ambiental no Brasil, passado, presente e futuro, a ser proferida pelo nosso grande amigo, Dr. Marcos Antônio Freire da Costa Júnior. Solicito agora que o nosso companheiro Melvin Jones, Rodrigo Lavieri Mendes, do Lions Clube de São Paulo Pompeia e coordenador da equipe global de liderança do Distrito LC2, faça a apresentação do nosso palestrante. Ok, vamos lá. Bem, o nosso palestrante hoje, Marcos Antônio Freire da Costa Júnior, biólogo, mestre em ciências em bioecologia aquática. Marcos foi graduado em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre 2000 e 2004, especialista em aquacultura avançada pela Universidade de Malaspina, no Canadá, entre janeiro de 2003 e abril de 2003, possui mestrado em bioecologia aquática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2005 e 2006, atua há 16 anos na área ambiental. Como experiência profissional, o mesmo trabalhou como analista ambiental do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, o IDEMA, de 2006 a 2007. Em seguida, como biólogo da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, o CODERN, de 2007 a 2009. Atualmente, Marcos exerce a profissão de analista ambiental desde novembro de 2009 e ocupou por quase 7 anos o cargo de gerente de licenciamentos ambientais e outorgas da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, desde de novembro de 2005 a abril de 2022. E como consultor autônomo, atuou em centenas de trabalhos realizados e aprovados desde 2007. Tem ampla experiência na elaboração de estudos ambientais,
tendo coordenado e obtido êxito no licenciamento de mais de 15 estudos de impacto ambiental, na certificação internacional de empreendimento de carcinicultura e participado da equipe técnica de mais de 30 estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental. No total, este profissional já elaborou ou participou na elaboração de capítulos de mais de 200 estudos ambientais. Atua ainda como avaliação de impactos ambientais, tendo desenvolvido técnica própria, modificando ferramentas existentes e aumentando a objetividade nas avaliações, assim como atua fazendo análises de riscos ambientais para empreendimentos diversos em processo de licenciamento. Em meados de 2013, foi autor de 2 livros técnicos na área de meio ambiente e saneamento. São eles o Manual de Licenciamento Ambientais da CAERN e o Manual de Impactos Ambientais do Saneamento, sendo tais livros utilizados atualmente em instituições de ensino e pesquisa, como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e também pelo Conselho Regional de Biologia da 5ª Região. Tem 3 trabalhos publicados em revistas internacionais e de 2015 a 2016 atuou também como consultor fixo em saneamento ambiental das empresas Aquatec e Genearc, pertencentes ao grupo Aquatec Aquacultura Limitada. Além de exercer a consultoria ambiental, atua também como perito e assistente técnico em trabalhos de perícia ambiental judicial, tendo curso específico para isso. Seja muito bem-vindo, Marcos, para a sua palestra. Estamos todos aqui para ouvi-lo. Muito obrigado. Ok, pessoal, as perguntas poderão ser feitas no final da explanação. E agora, Marcos, esteja à vontade aí para nos orientar, nos dar a sua contribuição com tanto conhecimento que você tem nessa área. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Primeiro, é uma grande honra, né, estar aqui. É uma satisfação enorme ter essa oportunidade de debater sobre esse tema, expor esse tema. A questão ambiental, ela é um tema que traz muita coisa, né? Traz à tona muitos paradigmas, né? A questão ambiental, ela evoca muito de nós mesmos, né? Primeiramente, e do que a sociedade requer, até porque o direito ambiental, ele é um direito coletivo, né? Ele faz esse contraponto com as questões individuais, né? E por que esse tema, né? A questão ambiental, passado, presente e futuro. Vocês vão entender, desde a fase histórica, do desenvolvimento da questão ambiental, do porquê, da necessidade, do despertar do presente, a atuação em si, baseada em quê? Na obrigação do fazer, né? Na obrigação com base nas normas, na lei, né? E o futuro, o que é que o futuro requer para a questão ambiental? É a consciência, é o despertar dessa consciência, o desenvolvimento dessa consciência, né? Então, eu vou passar por esses 3 tempos, passado, presente e futuro, discorrer para os caros amigos e amigas como a questão ambiental vem se desenvolvendo no mundo e no Brasil, mas principalmente trazendo a nossa realidade aqui no Brasil, né? E o que esperar? E o que esperar principalmente no futuro breve, para esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, né? A questão ambiental, pessoal, ela, como eu falei no início, ela evoca muitos amores, muita emoção, muita paixão, podemos definir assim melhor, né? Então, eu trago essa frase do chefe indígena, chefe de Seattle, né, em 1854, que é uma carta que foi feita para o presidente americano, até então, Franklin Pierce, né? E ele fala assim, que, pelo menos a última parte da carta, que é extensa, né, que ele chama o rio de irmão, a floresta de irmã, a terra de irmão, e fala que após ser derrubada a última árvore, ser poluído o último rio, ser morto o último peixe, o homem descobrirá o homem branco, né, que é a sociedade que ele chamava até então,
que não pode se comer dinheiro, né? Então, assim, foi o primeiro grande documento na área que chamou a atenção para a questão ambiental na época, em 1854. Vivíamos a segunda fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial foi de 1760, né, na Inglaterra, até meados de 1800. Em 1850, mais ou menos, até metade do século XX, né, Segunda Guerra Mundial, vivíamos a segunda Revolução Industrial. E essa segunda Revolução Industrial, ela é marcada pelo quê? Ela é marcada por uma grande pressão antrópica, ou seja, das atividades humanas sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Existia esse duelo natureza versus homem. Então, o que é que se vivenciava na época? Grande crescimento da população, né? Propiciado pelo quê? Grande desenvolvimento tecnológico, melhoria da qualidade de vida, né? Industrialização, produção e consumo em massa, e o quê? Geração de grande quantidade de resíduos, né? E poluentes atmosféricos, efluentes, enfim. Então, essa fase foi a fase que a gente chama a fase da necessidade, se construir aí uma necessidade, porque viu-se que a população crescia, o consumo crescia, a industrialização também, mas isso acompanhava de uma grande degradação ambiental, uma grande degradação que começa a despertar na sociedade a importância da questão ambiental, traz à tona, né? Mas ainda muito inicial, né? Então, assim, a partir da década de 50, no pós-guerra, nós temos as primeiras obras que foram lançadas, que chamam também a atenção para essa questão ambiental depois da carta do chefe Seattle, né? Então, temos um livro maravilhoso que até hoje eu costumo ler as outras edições que vem tendo, que é de Raquel Carson, 1962, chamado Primavera Silenciosa, Silent Spring. E o que é que falava esse livro? Esse livro é considerado o primeiro alerta mundial contra os efeitos nocivos da questão dos pesticidas utilizados na agricultura, principalmente, né? Então, aí se falava do famigerado DDT, né, o dicloroetiltricloroetano, que hoje o seu uso foi erradicado, né, mas hoje tem outros sucessores, né, vamos dizer assim. Mas o DDT, ele causava problemas neurológicos complicadíssimos, né, e outros efeitos também. E foi muito utilizado na Segunda Guerra por causa para combater o mosquito, para evitar malária, entre outras doenças, né. Então, se usou muito e se verificou muito efeito neurológico nos soldados, principalmente que lutavam no fronte asiático, né, no fronte onde o clima era mais quente, né. Então, nesse livro, a autora, Raquel Carson, ela começa a trazer esses alertas, né. Hoje, principalmente, ainda para suportar esse grande consumo, nós temos uma agricultura desenvolvida e temos que ter, realmente temos que ter. Isso aí, nós não podemos trabalhar a questão ambiental de uma forma sempre se ligando a paixões, né? O preservacionismo, acima de tudo, eu vou trazer esses conceitos para vocês já, de conservacionismo e preservacionismo, mas muita gente, que são chamados, né, os ecoxiitas, né, o pessoal mais radical, fala muito da questão da preservação integral, sem desenvolvimento econômico. Isso não existe, pelo menos na questão da sustentabilidade como ela é desenvolvida hoje, tá certo? Então, esse é um conceito que eu vou trazer um pouquinho mais à frente, mas, para vocês terem ideia, hoje os agrotóxicos, por exemplo, a indústria utiliza nomes menos impactantes, vamos dizer assim, chamam, por exemplo, defensivos agrícolas, né, para poder disseminar o uso. Por quê? Nós temos uma grande produção para atender uma população mundial de bilhões de pessoas, né, onde
pegada ecológica, que eu vou trazer para vocês já também esse conceito, é muito grande. O que é pegada ecológica? Vocês vão ver já. Então, assim, a pressão sobre os recursos naturais é gigantesca para uma população como essa, né? Então, tem que ter um nível de produção grande. E se usa muito pesticida, muito herbicida, né, muito, como eles chamam, defensivo agrícola, para poder manter essa grande produção. E aí a gente traz esse dilema, como manter essa grande produção, que ela é necessária. O Brasil é considerado o celeiro do mundo, é um grande produtor, né, de produtos agropecuários, tem uma grande vocação para isso e é uma grande importância. E a gente nunca pode olhar essa atividade e menosprezá-la, porque ela tem uma importância muito significativa. Mas a gente sempre vem trazer o equilíbrio, trazer como essa atividade ela poderia trazer, continuar sendo desenvolvendo, trazendo os benefícios, mas ser desenvolvido com menos impacto ambiental, com menos risco à saúde, né? Então, essa é uma questão que eu deixo, mais à frente eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, depois do livro de Raquel Castro, 1962, nós tivemos a primeira conferência, né, em 1965, a conferência de Keele, que é uma universidade na Grã-Bretanha, né, onde se discutiu a questão do preservacionismo, como eu falei, e do conservacionismo. E o que é o preservacionismo? Ele visa a integridade e a perenidade de algo. O termo se refere à proteção integral, tá certo? Diferente. A outra vertente, a conservacionista, ela significa proteção dos recursos naturais, porém com utilização racional. Vocês veem que sai um pouco do radical para uma questão mais equilibrada. Essa é a grande questão do conservacionismo, né? Então, se criou nessa conferência essas duas escolas, essas duas vertentes, a preservacionista e a conservacionista. Também nessa conferência de Keele, né, se utilizou o conceito de educação ambiental, né, para ser desenvolvido nos países. A partir daí, na década de 70, nós vamos entrar na fase das grandes conferências, né, começando com o Clube de Roma, em 1971, onde no Clube de Roma se reuniu em torno de 60 chefes de Estado ou ministros das pastas de meio ambiente, né, e se discutiu aí os limites do crescimento, que é a grande obra que saiu dessa conferência. A Terra como um sistema limitado de recursos naturais, né? Se trouxe aí também aquele termo que eu utilizei logo no início, chamado pegada ecológica. O que é pegada ecológica? Ecological footprint, né? Equivale à pressão do consumo da sociedade sobre os recursos naturais. Ou melhor, a pressão que determinado tipo de população, pelo seu grau de desenvolvimento e tecnologia, exerce sobre os recursos naturais. Por exemplo, através da pegada ecológica, que é um índice econômico, né, sair da economia ambiental, ela diz assim, que para o planeta Terra abastecer todos os cidadãos de classe média no mundo com o mesmo nível de consumo de um norte-americano de classe média, seria necessário, para vocês terem ideia, 3 planetas Terra. 3 planetas Terra e meio. Isso o grau de consumo do norte-americano, ele é absurdo, né? A gente, às vezes, não tem essa noção, que no Sudeste vocês têm mais, mas aqui, já para o Nordeste, a gente não tem essa noção. Eu vivi um pouco lá na América do Norte, um tempo, eu vi como o consumo é intenso, né? E não daria, senhores e senhoras, para termos todos os cidadãos de classe média no mundo com esse mesmo grau de consumo. O planeta não sustentaria, né? Vamos dizer assim. Então, foi através dessa conferência do Clube de Roma que se desenvolveu a questão da economia ambiental. Então, a questão ambiental, hoje, ela é intimamente relacionada à economia ambiental.
A partir de 1972, nós tivemos até então a maior conferência até então, né, chamada Conferência de Estocolmo. Ela é a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, né, onde se desenvolveu até o órgão de meio ambiente da ONU, né, o PNUMA, que é o que debate essas questões ambientais a partir dessa conferência até os tempos atuais, né. Então, nessa conferência, foi mais assim, eu vou dizer que foi um complô dos países desenvolvidos, né, contra os países emergentes, como Brasil, China, Índia, Rússia, e nessa conferência se pregava o desenvolvimento zero, né? Não há mais, tipo, espaço para os países em desenvolvimento chegarem ao nível dos países desenvolvidos ou até aumentar, se desenvolver. Então, foi meio que assim, tipo, os países desenvolvidos chegamos aqui no nosso, né, nível aqui de consumo e não queremos que ninguém chegue mais, né, para não comprometer nossas gerações futuras, de mantermos a qualidade de vida, a qualidade de consumo sempre elevado, né? Então, só que o resultado dessa conferência foi um verdadeiro fiasco, né? Não se foi à frente com essa questão, principalmente pelo protesto dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, né? Então, se debateu também que a noção, que traz agora a noção de recursos naturais não renováveis e a noção de degradação ambiental, né? A alteração da qualidade ambiental a partir de uma atividade humana. Esse é o conceito básico de degradação ambiental. Em 1987, década de 80, finalzinho, 1987, né, tivemos o relatório Brundtland. E vejam bem, foi uma grande obra saiu desse relatório. Brundtland, em homenagem, né, à primeira-ministra da Noruega, uma ativista ambiental chamada Gro Harlem Brundtland, né, e uma grande obra saiu chamada Nosso Futuro Comum, Our Common Future, né, que é primeiro trabalho que traz à tona a questão do termo desenvolvimento sustentável. O que eu falei no início da palestra? O desenvolvimento, ele precisa ser baseado em 3 vertentes, estando as 3 em equilíbrio. Seria como uma balança de 3 pesos. Não existe, né? Mas seria equivalente a isso. Vamos dizer, um triângulo equilátero. 3 lados iguais. Então, para ter desenvolvimento sustentável, tem que haver o equilíbrio entre 3 áreas. A área ambiental, ecológica, a área econômica e a área social. Então, quem fala em desenvolvimento só pregando a questão ambiental, como alguns ecochiitas falam, né? Vamos preservar, ou seja, integral, total, desenvolvimento não, econômico não, essas coisas, está errado. Isso não é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável tem que ser, sim, calcado em 3 esferas, 3 áreas. E o desenvolvimento econômico é muito importante. A nossa sociedade, como ela se desenvolveu desde os primórdios, ela necessita desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é necessário, né? Não há como negar isso. Até porque o desenvolvimento econômico, trazendo o desenvolvimento tecnológico, ele melhora a qualidade de vida. Ele traz métodos e produtos menos impactantes, né? E que melhora o ciclo de vida de uma atividade, melhora o ciclo de vida, o custo de uma empresa também, se a empresa adota uma política ambiental correta, né, baseada nessa sustentabilidade. Então, ele é muito importante. Então, quando eu vejo pessoas se colocarem de forma mais radical, não, porque já não dá mais, temos que só preservar mais, não, está errado. A gente tem que desenvolver economicamente, trazendo também a parte social e a parte ambiental. Se tiver um equilíbrio entre essas 3 áreas, nós vamos estar no caminho certo. É o caminho do desenvolvimento sustentável.
Então, ele é um modelo, pessoal, que é um modelo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente, né, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. O conceito básico do desenvolvimento sustentável é esse. Bom, a partir de da década de 90, né, tivemos, dentro da questão das Nações Unidas e das conferências, a Conferência das Partes, né, chamada COPs, né, que foi de 95 até, está programada até 2026 para ocorrer, e ela nada mais, nada menos que um acordo internacional assinado por quase todas as nações, visando minimizar os danos causados ao meio ambiente, principalmente em relação a mudanças climáticas, a emissões de gases de efeito estufa, né? É um painel específico das Nações Unidas que trata mais a questão do efeito estufa em si. A partir dessa Conferência das Partes, tivemos a maior conferência já realizada, né, que trouxe à tona várias questões que eram para ter sido desenvolvidas nas conferências anteriores e passaram a ser desenvolvidas nessa conferência. E trouxe o Brasil como o ator principal, né? O Brasil sediou no Rio de Janeiro a chamada Rio ou Eco 92, né, que foi a maior conferência já realizada, que é a famosa Agenda 21, tivemos a famosa Agenda 21, tivemos a Carta da Terra, a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção de Combate à Desertificação, né, pelo menos o embrião dessa convenção, a Declaração dos Princípios sobre Florestas, né. A Agenda 21 foi o principal documento, né, que nada mais, nada menos é do que um conjunto de metas que os países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, deveriam seguir para aumentar a sustentabilidade de suas sociedades, né? Então, a partir dessa conferência, que reuniu a maior quantidade de países até então, que foram 179 países, tivemos o Protocolo de Quioto, em 1997, né, onde se propunha metas especialmente aos países desenvolvidos, a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ele é uma derivação daquelas conferências das partes, né, e tinha também a meta de reduzir em 5,2% essa emissão de gases de efeito estufa, né. Também se trouxe o desenvolvimento da ideia de crédito de carbono, né, tão utilizado hoje pelas empresas, né, que é nada mais, nada menos que o pagamento pela não emissão de gases de efeito estufa. E os Estados Unidos não assinaram esse protocolo, devido a questões da sua industrialização, né? Bom, em 2002, tivemos um desdobramento da Rio 92, né, que é a Conferência de Joanesburgo, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, que também foi denominada de Rio+10, né, onde se teve a avaliação dos avanços das metas definidas na Rio 92, principalmente em relação à Agenda 21. Mas verificou-se que não houve muito avanço, né? Então, assim, eu vou entrar nessa questão um pouco mais à frente, que a partir daí eu já vou estar trabalhando essa questão de estou no passado, né, através do histórico para vocês dessas conferências, mas já vou trazer já a questão do presente, para vocês verem como é que está o panorama hoje da questão ambiental, né, mas não houve muita adesão da Agenda 21, as metas não foram cumpridas direito, né, muitos países ficaram devendo, então foi uma grande decepção, né, o resultado da Agenda 21. Então, depois, em 2012, nós tivemos um outro desdobramento da Rio 92, que foi a Rio+20, né? Também realizada no Rio de Janeiro, novamente, né? Onde se verificou novamente a avaliação das metas definidas na Rio 92 e agora também na Rio+10, ou Joanesburgo, né, 2012. Também foi considerado um fiasco
e verificou-se que também não houve muito aumento, ou seja, não houve avanço dessas metas, né? A não ser em mais um percentual nos países desenvolvidos. Mas nos países em desenvolvimento, que era o foco, onde se pretendia alcançar, né? Porque as sociedades estão em pleno desenvolvimento, não teve muito avanço. Bom, a outra conferência, que seria a Rio mais 30, né, ficou programada, era para ser em 2022, este ano, mas por causa da pandemia, ela foi adiada para 2030, né? E que nessa conferência também vai se discutir os avanços e trabalhar novas metas, acredito eu, para redefinir essa questão da Agenda 21. E só uma curiosidade, se chama Agenda 21 porque foi no século 21. O pessoal às vezes pergunta, né, por que é Agenda 21? Mas é porque é no século 21 que ela foi feita. Pessoal, essa é a questão do passado. Essa questão que eu trago é a questão do despertar, né, a verificação da necessidade, né, com o grande desenvolvimento da nossa sociedade, de modo geral, né, e das consequências ambientais desse grande desenvolvimento, desse grande crescimento populacional e desse grande desenvolvimento tecnológico. Então, o despertar foi toda essa fase histórica que eu narrei para vocês aqui. A questão ambiental hoje, no presente, ela está presa num grande paradigma, né? O que fazer? Né? Vamos trabalhar o que é obrigação, o que está definido em lei. A partir dessas conferências se desenvolveram, aqui no Brasil, por exemplo, chegou em 1981, mas o desenvolvimento da questão ambiental no Brasil ela é um pouco irregular, né? Ora, alguma coisa desenvolveu no passado, depois no presente ela veio mais um pouco diferente, no futuro veio de outra forma. Então, assim, em 1981 foi lançada a Lei 6.938, que ela é chamada Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que ela é a nossa carta que rege sobre todo o funcionamento da questão ambiental no Brasil, né? Todo o funcionamento federal, né? Tem o desenvolvimento do CISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, as ferramentas do CISNAMA, os órgãos que atuam, as competências de cada órgão, né? Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento ambiental como instrumento, o cadastro técnico federal das atividades e dos empreendedores, a outorga e outros instrumentos, tiveram vários. Então, a partir dessa Política Nacional de Meio Ambiente, começou a gerar aqui no Brasil um embrião de como funcionaria isso, né, na década de 80. Mas só a partir da década, vamos lá, final da década de 80, em 88, com a Constituição, no artigo 225, é que ele realmente traz, né, a questão de desenvolver o meio ambiente de forma sustentável. Ele fala, né, que é um dever do Estado e da coletividade como um todo, que o meio ambiente seja preservado para as presentes e futuras gerações. Artigo 225 da Constituição. E que é um dever do poder público e da coletividade defender e proteger. Né? Então, você vê que em 81 já teve a Política Nacional de Meio Ambiente, em 88 vem a Constituição, né, para deixar na nossa Carta Magna legalizada a questão, e só lá para a década de 90 é que vem a Resolução CONAMA 237, de 97, que fala sobre todo o funcionamento do licenciamento ambiental a nível federal, e outras, como em 98 teve a Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, né, definindo a questão do poluidor pagador, né, imputando ao empreendedor a questão dos custos de pagar pelo passivo ambiental que ele gerou através de suas atividades, e o passivo ambiental nada mais é do que as custas, né, para recuperar um ambiente que foi impactado.
né? Qual o custo disso? Né? Então, ela é um pouco irregular, entendeu? Então, assim, era primeiro para vir a Constituição, depois a política nacional, depois o decreto, os instrumentos, as resoluções CONAMAs, enfim. Mas a coisa foi meio tortuosa aqui no Brasil, né? Para vocês terem ideia, em 1965, quando ainda nem teve, não tinham as conferências, já tinha um Código Florestal aqui, né, no Brasil, o Código Florestal 4.475, né, que foi o primeiro Código Florestal. Hoje já estamos no, se eu não me engano, no segundo, a Lei 12.651 de 2012, que institui o novo Código Florestal. Então, no Brasil, essa questão é um pouco irregular, né, mas com a questão do licenciamento ambiental, definido, né, em 1981 com a política e depois em 97 com a resolução CONAMA, as atividades elas teriam que passar por essa aprovação do poder público, né, que o licenciamento ele verifica isso, ele verifica se determinado tipo de atividade pode ocupar uma determinada área, né, desde a sua fase de licença prévia, que é esse conhecimento geral que tem daquela área e do tipo de empreendimento, até a sua fase de instalação e operação, né? E durante o licenciamento se verifica todas as medidas de controle ambiental que serão eficazes para aumentar, vamos dizer assim, a sustentabilidade daquela atividade. Então, no presente, pessoal, saindo da questão da necessidade do despertar, nós temos a fase da obrigação. Nós temos agora as leis e temos a obrigação de fazer. Então, hoje você não consegue implantar nenhuma atividade se você não fizer o licenciamento ambiental. Pelo menos são pouquíssimas as que são dispensadas desse licenciamento. Porque lá no anexo da resolução CONAMA, da 237, define todas as atividades, os graus de impacto, a dimensão da atividade, coisa e tal. E classifica como potencialmente capaz de causar poluição ou degradação ambiental, né? Que eles chamam significativamente poluidora ou degradadora. Então, eu não sei como é a experiência em São Paulo, mas, de modo geral, pelo menos o que eu tenho visto nos licenciamentos que eu tenho feito, é que ainda existe uma burocracia muito grande. Dentro dessa questão da legalidade, ainda há muita entrada. A nossa legislação, nosso arcabouço legal, ele é muito complexo. Como o Brasil desenvolveu a questão ambiental um pouco atrapalhado, né, devido à pressão internacional das conferências e da pressão dos países desenvolvidos, da ONU, então a coisa foi meio atabalhoada no Brasil, né? Então, assim, se criou muito mecanismo, se criou muito aparato burocrático, né? Então, hoje, para você tirar um licenciamento de uma atividade, você demora meses, né? Eu trabalho numa grande companhia, por exemplo, de saneamento, que o Rodrigo bem falou no início, e lá nós trabalhamos cerca de 300 processos de licenciamento, para vocês terem ideia. E obras de saneamento, elas são consideradas de utilidade pública, né? E tem um viés público muito grande, social, né? Devido ao grande valor que tem o abastecimento de água, esgotamento sanitário, né? A drenagem, resíduo sólido. Então, para vocês terem ideia, eu passo meses, às vezes passo anos para poder licenciar, tirar uma licença. E não era para ser assim. A gente era para estar trabalhando algo mais prático, né? O licenciamento era para ser rápido. A demora, essa coisa, sabe, tipo, atrasada, isso afeta o desenvolvimento econômico. Afetando o desenvolvimento econômico, a gente já não pode falar em desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele precisa atacar as três vertentes: a ambiental, a econômica e a social. Então, mais burocrático, impedir mais, não é qualidade nenhuma.
a celeridade e tornar mecanismos práticos de monitoramento das atividades, de controle dessas atividades, é que seria o caminho. Por exemplo, trabalhando como gerente na área de licenciamento, eu vi muitos empreendimentos complicados, difíceis de licenciar, mas o órgão ambiental, às vezes, mais se preocupava em prejudicar um licenciamento com muita carga burocrática, com pouca quantidade de pessoal, né, do que se preocupar em deixar implantar aquela atividade e controlar ela através do controle desse monitoramento, né? Isso seria a praticidade da questão, né? Então, hoje a gente está meio que atrasado. Se o licenciamento ambiental, que ele permite que atividades econômicas sejam desenvolvidas, sejam implantadas, se está atrasando, se está atrapalhando, vamos ter um problema sério. O país não vai desenvolver de forma adequada, né? Então, esse é um grande dilema que eu trago. Não é que é correto se preocupar, é correto se preocupar, mas a preocupação ela está pautada de uma forma, ao meu ver, errada, né? Porque a questão era para se permitir que as atividades possam desenvolver, mas sempre visando esse desenvolvimento sustentável. Nos países desenvolvidos, por exemplo, eu morei no Canadá, e existe uma grande questão de consciência, né? Essa questão de consciência, ela é feita com uma grande educação ambiental desde as primeiras fases escolares das crianças, e ela permeia toda a sociedade, né? Em tudo que a sociedade vai fazer, né? Seja público, seja privado. Então, é uma coisa que já tá na cultura do pessoal, né? Então, você não vê lá, tipo, nesses países, o pessoal jogar papel no chão, jogar lixo no chão, jogar lixo em canteiro. Nossa, aqui onde eu moro, em Natal, por exemplo, o pessoal não pode ver um canteiro, um terreno baldio, por exemplo, porque você vai ver lá entulhos, montanhas de lixo. Porque o pessoal acha que porque ali está vazio, não tem uma casa, não tem um muro, você pode jogar o que você quiser ali, né? Isso é uma questão culturalmente preocupante, porque ainda estamos pautados numa questão errada, que é a questão ainda muito pautada na obrigação, com base na lei, e numa estrutura que eu considero defasada, né? Uma estrutura arcaica e muito burocrática, né? E isso atrapalha o desenvolvimento. Por exemplo, eu vou trazer alguns números para vocês, tratando da questão do saneamento, por exemplo, porque o saneamento ele é a atividade que mais gera preocupação do ponto de vista ambiental, uma vez que trata questão de resíduos sólidos, né, que é uma grande preocupação, questão do esgotamento sanitário, questão do abastecimento de água. Mas vou trazer e da drenagem, são 4 vertentes. Vou trazer aqui apenas a questão do resíduo sólido e a questão do esgotamento sanitário. Por exemplo, resíduo sólido, pessoal, em 2010, né, nós tínhamos 88% de coleta de resíduo. Tratamento, seria equivalente a 56,8%. 88% é de coleta de resíduo e 56,8% é de tratamento, ou seja, destinação correta, aterro sanitário ou reciclagem, né? Em 2019, esse número, ou seja, vamos dizer, 9, 10 anos, mais ou menos, aumentou de 88% para 92% de coleta, e de 56,8% passou para 59,5%. Foi um aumento pouco relevante, né? Ainda, porque isso desencadeou no Brasil, então, a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de 2010, que não teve eficiência na sua aplicação geral, né? Lógico que eu trago aqui um panorama geral, sempre na região sul e sudeste, né? Esse número melhora muito, né? Que eu vou trazer para vocês já já, mas no restante do Brasil isso é muito ruim ainda, né? Para vocês terem ideia,
56,8%, né, tinha destinação adequada em 2010 e só 59,5% em 2019. Com isso, pessoal, o Brasil precisou, em 2022, emitir um decreto para regulamentar a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, trazendo novas metas de cumprimento agora para, sei lá, 30 anos, vamos dizer, para regularização de aterro, de reciclagem, usinas de reciclagem. Isso é uma tarefa que ainda é muito, vamos dizer, a gente está muito atrás, porque isso tudo já aconteceu em países desenvolvidos há décadas atrás. Em países em desenvolvimento como o Brasil ainda está muito atrás também. Tem vários países, como Índia, como China, como Rússia, ou outros países que têm mais ou menos o nível econômico do Brasil, que estão bem à frente do Brasil. O Brasil ainda caminha muito lentamente nesse ponto de vista. Por exemplo, o Brasil é o quarto maior produtor de plástico, de resíduos sólidos do tipo plástico do mundo. Né? Apenas Estados Unidos, China e Índia superam o Brasil. Para vocês terem ideia, isso equivale, todo esse número que eu falei, de resíduo sólido, de tratamento, destinação correta, 66,7 milhões de toneladas. É um número muito significativo. E parte desse número, quando ele não é tratado de forma adequada, ele vai parar nos rios, nos oceanos, né? Nas florestas, nos terrenos baldios por aí. Né? Então, é uma questão cultural ainda muito séria que a gente vive. Por exemplo, a questão do saneamento, para a gente universalizar o saneamento, né, a gente tem meta até 2033, seria preciso em torno de 24 bilhões de reais. Né? O Brasil conseguiu aplicar agora, pelo muito que ainda está fazendo, 12 bilhões de reais para universalizar o esgotamento sanitário. Saneamento eu falo mais do ponto de vista do esgotamento sanitário. Né? Ou seja, hoje nós temos 83,7% da população abastecida por água, mas apenas, veja bem, 54,1% coberta pelo esgotamento sanitário. Lógico que a água ela é um bem de primeira necessidade, né? Mas a coleta e o tratamento eficaz do efluente, do esgoto sanitário, é importantíssimo, porque a capacidade de poluição do esgoto é muito grande, a veiculação de doença por um esgoto não tratado ele é muito grande. Hoje sabe-se que R$1 investido em esgotamento sanitário, você colhe R$4, né, em melhoria de saúde pública, né, em evitar se gastar com saúde pública, principalmente nas periferias e nas comunidades. Né? Então, não investir em esgotamento sanitário, por exemplo, é não trabalhar a vertente social, principalmente, da questão ambiental. E eu, trabalhando muito com essa questão de esgotamento sanitário, eu vi o esgotamento sanitário ser assim, comparado a atividades quase impossíveis de se licenciar, com licenciamentos complexos, complicadíssimos. Já tive a honra também de participar de estudos ambientais para a Sabesp, né, a Companhia de São Paulo, para a CAESB, a de Brasília, para o Ceará, para outras companhias. Pude ver um pouco essa realidade, né, que é melhor no Sudeste, mas ainda assim ainda precisa de muito desenvolvimento. Então, para vocês terem ideia, prezados, 99,1 milhões de pessoas no Brasil, quase metade da população brasileira, ela não dispõe de tratamento adequado de esgotamento sanitário, de esgoto. Não dispõe. 34,7 milhões não tem um abastecimento de água eficaz. Mas 99,1 milhões está sujeito a um esgotamento do tipo precário ou não adequado. Então, assim, esse é um panorama muito preocupante, que
que a gente traz do presente, né, da política, da questão ambiental, tanto da política ambiental como da questão ambiental. E outra questão que eu trago é como o desenvolvimento sustentável ele é visto dentro das empresas. Eu trabalho e trabalhei, né, já prestei consultoria para grandes empresas, atuo numa grande empresa, por exemplo, e pude ver a visão que as empresas têm. Elas tratam a questão ambiental como a questão do obrigatório. Se não fizer o licenciamento, se não tiver uma unidade que licencie, eu não vou ter empreendimentos, não vou ter, eu digo, no ponto de vista vamos lá, do exemplo de uma companhia de saneamento, eu não vou ter estações de tratamento, onde, por consequência, eu não vou ter contribuições, né, financeiras da população que utiliza aquele sistema. Então, assim, se trata da questão do obrigatório, mas não é essa questão do obrigatório. A gente tem que acabar com essa visão errada, uma visão torta. A gente tem que trabalhar a questão da consciência mesmo. Porque quando a gente trata da questão do obrigatório, a gente não vê o todo. As empresas, na maioria, elas não atuam com a gestão ambiental dentro do ciclo de vida de seus produtos e de suas rotinas operacionais. As grandes empresas, as grandes indústrias. Pelo menos no contexto mais geral, né? Eu sei que essa realidade em São Paulo ela é bem melhor. Então, eu vejo em São Paulo, em várias empresas, um grande já despertar da questão ambiental com a aplicação da gestão ambiental em todas as suas vertentes, em todas as suas atuações. Licenciamento é só uma, que é o obrigatório, entendeu? Mas temos vários outros. Temos auditoria ambiental, temos rotulagem ambiental, temos as certificações ambientais, que traz mais qualidade para o processo e, às vezes, até barateando alguns custos também. E trazendo também linhas de crédito. Por quê? Porque instituições financeiras, principalmente internacionais, elas têm uma grande restrição para financiar projetos e empreendimentos de empresas que não tenham uma política ambiental correta. Em uma dessas empresas que eu atuei, eu pude vivenciar isso. Então, eu respondia questionários de bancos internacionais, perguntando o que é que se fazia do ponto de vista ambiental. Se controlava resíduo sólido na empresa, tinha uma análise de ciclo de vida do produto, um mecanismo de desenvolvimento limpo, uma certificação ambiental, uma auditoria ambiental, uma rotulagem ambiental. Não tinha nada. Se trabalhava apenas licenciamento ambiental, que é o obrigatório. Então, o banco chegava e dizia, então eu também não me interesso, porque vocês fazem apenas o básico. A gente quer que vocês busquem fazer, pelo menos, trabalhar as 3 esferas da sustentabilidade, desenvolvendo os mecanismos de gestão ambiental enraizada na política ambiental na empresa. A empresa precisa ter uma política ambiental e precisa em todos os seus processos, em cima, embaixo, desde a diretoria até os operários. Precisa ter isso. Então, assim, através disso, eu consegui verificar, isso até vai ser tema de mais um livro que eu pretendo escrever, como a questão ambiental ela é vivenciada no presente ainda de forma errada. A gente só está preso ao obrigatório e a gente tem que mudar. Por isso eu trago a questão para o futuro da questão ambiental. O futuro precisa ser ainda o desenvolvimento dessa consciência. A consciência de trabalhar a questão ambiental não porque é obrigatório, mas porque ela é necessária. E isso já vem se desenvolvendo lá fora e com grandes cases de sucesso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, 2 cases de sucesso aqui na área de saneamento que eu pude vivenciar, que foi lá na companhia de Brasília, CAESB, isso em 2010, né? Ou seja, mais de 10 anos, né? E eles pegavam o lodo resultante do tratamento do esgoto, né, que é aquela parte que decanta, né,
do tratamento, o sólido, a parte sólida, né, que é considerado um resíduo perigoso, faziam a secagem numa planta industrial lá, com grandes centrífugas, né, e fazia a secagem desse lodo, a gente chama de torta de lodo, né, que é seco até 70%. Depois pegava essas placas, fazia a estabilização com cal virgem, creio eu, e depois de estabilizar para matar ovos de eumintos, né, de protozoários que podem desencadear doenças, né, parasitárias, se fazia o quê? Pegava essa grande quantidade de resíduo, né, considerado perigoso, e já estabilizado, já não era mais perigoso, já seco, né, e ao invés de destinar para aterro sanitário, pagando horrores, né, uma grande soma de recursos, eles pegavam, tinham um convênio com o órgão ambiental e aplicava em áreas com grandes erosões resultantes de extração de pissarro, extração de matéria lá para construção civil, né, de barro, e ficava aquelas grandes áreas de extrações, aquela grande erosão, aquela coisa horrível, né, ficava aquela coisa exposta lá, causando mais problemas, mais erosões, até abrir uma vossoroca, que é uma grande erosão, e um grande impacto, né. Então, se fechava aqueles grandes buracos com essa matéria, que ele parece uma argila, né, na verdade, é bem poroso, a granulometria é bem fina, e com o tempo, com poucos meses, o solo já incorporava, já ficava naquela tonalidade do barro, principalmente, e com mais um pouco de tempo, pela questão da matéria orgânica que era presente no lodo, né, seco, já vinha a vegetação, cobria, depois a fauna vinha para aquela área e a área estava plenamente recuperada. E era uma coisa fantástica. Os caras utilizavam o lodo para recuperar a área degradada. Pô, isso é uma coisa bacana. Você teria aí uma grande soma de recursos para você poder destinar para aterro sanitário. Olha que é muito caro a tonelada que eles cobram. E o pessoal não, eles tinham um uso nobre. E daí eles tinham o quê? Um certificado ambiental, né? Um selo verde. Aquilo propiciava linhas de crédito fantásticas, né? Fora do Brasil, inclusive. Então você vê que a consciência, o despertar, utilizar a questão ambiental de forma correta, e não só porque é obrigado, traz um grande benefício para as empresas também. Outro exemplo, um case de sucesso que eu considero, foi também com a questão do lodo da estação de tratamento de esgoto lá do SEDAI, do Rio de Janeiro. Eles tinham grandes plantas de desidratação, né, desse lodo, e depois de estabilização, e pegavam essa torta de lodo, como chamam, né, aquelas placas secas de lodo, né, e transformava em adubo, né, ia para compostagem orgânica. E aquele adubo, depois, era seco, era embalado em sacos, né, era feita análise laboratorial, verificava-se a questão da biossegurança, com a questão de protozoários e ovos de eumintos, que é a maior preocupação até então, né, porque são formas resistentes, que às vezes o tratamento não tira, mas que uma aplicação de um desidratante como o cal beleza, já serve, e se utilizava para a agricultura. Eles tinham um convênio com a Emater, lá do Rio, com a Embrapa também, e já saía com selo verde lá no saco, né? E eles vendiam como subproduto do tratamento do esgoto. Ao invés de utilizar como resíduo, né, eles utilizavam aquilo agora como subproduto e tinha venda agregada, fazendo agregação de valor, né, da cadeia de operação toda, né. E foi uma coisa magnífica, né. Foi um exemplo, assim, um case de sucesso que eu achei uma coisa fantástica. Mas, assim, essas realidades sempre aqui no Centro-Oeste, Sudeste, Sul, ainda aqui no Nordeste, a coisa é muito ainda rudimentar. A gente ainda está no embrião, praticamente, né? Então, a gente tem muito problema, muita dor de cabeça da consciência para as empresas. Isso ainda está nascendo ainda. Eu trago isso pela vivência fora do país, né? Pela atuação na área ambiental. Mas, assim, dentro das empresas ainda tem essa resistência aqui muito grande, né?
principalmente no Norte e no Nordeste. E a gente ainda precisa desenvolver bastante. E, bom, e é isso que eu trago como a questão do futuro, é a mudança dessa consciência, né? Do obrigatório para a questão do fazer porque é necessário, porque precisa ser feito. E fico agora aqui, agradeço a todos, fico à disposição para perguntas, para debatermos o tema. Marcos, olha, estou encantada, foi uma aula muito rica de conhecimento que a gente não tinha, pelo menos eu não tinha esse conhecimento todo. Você explanou do passado, do presente e do futuro, e tenho muito a agradecer, e eu acho assim que essa questão ambiental é uma questão da educação. Eu vejo assim o nosso Brasil muito precário, eu fico muito triste quando eu vou no mar ou numa praia e vejo o lixo, o plástico, sabe, coisas assim que estão destruindo mesmo. E como que vai ser o futuro dos nossos netos, né, e bisnetos nesse planeta? Eu creio que os nossos amigos aqui da plateia têm algumas questões a fazer, e eu abro agora para as perguntas. Disposição? O Dario Dario? levantou a mão. O Dario levantou a mão. Pode falar, Dario. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria também de fazer alguma observação que eu acho importantíssimo. Eu trabalho com plástico em polímeros há 40 anos. Tenho uma formação em engenharia em polímeros, né? O que eu vejo no plástico, todo mundo fala o plástico é um grande vilão. Desculpa, eu vou defender, eu vou ser o advogado do diabo. Por quê? Porque se fosse substituir o plástico pelo vidro, por exemplo, isso teria um impacto muito maior para a natureza. Outro problema que eu assisto também, não existe uma menção, por exemplo, governamental sobre reciclagem. Isso não é taxado para o povo. Eu acredito assim que 50% da população não sabe o que é uma reciclagem. Por exemplo, plástico não é plástico, é prástico. Plástico é plástico, né? Tecnicamente, nós chamamos de polímeros, né? Porque existe 360 tipos de polímeros diferentes, que nós conhecemos, que é o das embalagens, que é o cano da água, o produto lá que a gente põe no micro-ondas, enfim, é uma gama muito grande de polímeros, né? O governo ele não dá uma assistência. Olha, pessoal, vamos fazer uma campanha real. Vamos fazer com que haja, na realidade, uma reciclagem de verdade, né? Porque a nossa reciclagem é uma tremenda mentira. Eu vejo muitas empresas grandes, não vou dizer que é uma multinacional, mas eu vou falar que é muito nacional, né? Eles pegam a reciclagem para ganhar o peso da prefeitura e faz o aterramento disso. Existe uma gama muito grande de cooperativas que pega esse material plástico, separa e recicla. Isso é uma verdade, mas eu acredito que no Brasil essa reciclagem verdadeira não passa de 18%, pelo que eu já levantei, pelo que eu já planilhei, escolhi assim como dados, entendeu? Então é muito importante a gente também saber disso daí, saber como reciclar. As palavras do Marcos assim excelentes.
como uma base, uma dedicação total àquilo que nós deveríamos ter como Brasil e como mundo, né? Mas, infelizmente, não é assim. Correto? Então, eu só gostaria de ter feito essa colocação com a permissão do Marco, né? Sobre uma colocação geral a nível nosso, a nível de consciência que nós deveríamos ter por conta de uma assessoria melhor governamental, ok? Muito obrigado, é isso que eu gostaria de implementar nas palavras do Marcos, se assim me for permitido. Obrigado. Obrigada, Carlos. Mais alguma questão, alguma pergunta? Edlis, só Oi. uma colocação, o Dario colocou de forma muito legal, muito importante. Só um levantamento, uma informação a mais que eu trago, hoje, atualmente, se gera em torno de 160 mil toneladas de resíduo sólido por dia no Brasil, né? Dessas 160 mil toneladas diárias, 30 a 40% é reciclável, dentre esse reciclável plástico, né? Apenas 13% é que ainda é encaminhado para reciclagem, né? Isso mais no Sudeste, né? Na região Norte-Nordeste ainda esse número é muito precário, né? Foi Então o que ainda eu falei. falta Plano de lei 18%. Por quê? Porque quando você mistura, por exemplo, um PVC com polietileno, normalmente o pessoal não conhece, não consegue discernir quem é PVC, quem é polietileno, então fica tudo junto. Por isso que eu dei a base de 18%. Falta fomento, né? Falta fomento no governo como um todo, federal, estaduais, né? Para desenvolver essa atividade, né? Porque a gente ainda vive a questão da política dos 3 R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar, né? Passou para a política dos 4 R's, né? Que é reduzir, reutilizar, reciclar e repensar, né? As atividades. E agora ainda temos a política dos 5 R's, né? Que é reduzir, reciclar, reutilizar, repensar e recusar, né? Que seria recusar as empresas recusar produtos e métodos que gerassem grande quantidade de resíduos que não são reciclados, né? Mas e uma coisa muito importante também, Marcos, é. Seria a logística inversa, né? Que o Brasil ainda não tem a logística inversa. Por exemplo, a Coca-Cola, ela seria obrigada a fazer a logística reversa, né? Reversa, isso. Mas ela se nega a fazer isso, daí simplesmente se nega e simplesmente não acontece nada, né? É muito interessante absurdo. Esses pontos, né? É absurdo. A política reversa é uma coisa muito bem colocada, Dario, porque foi trazida isso na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas não houve grande resultado, né? E agora emitido o decreto, né, de 2022 para ver se avança nas metas da questão da política reversa, né, de destinação. Ou seja, as empresas ser responsável por colher e destinar adequadamente aqueles resíduos, aqueles produtos que elas vendem, né? Então, ainda está muito embrionária essa questão. O que a gente poderia fazer, Marcos, porque, assim, como mulher, né, como nós aqui, mulheres, mães, vós, o que a gente pode fazer para trazer uma consciência? A gente, pelo Lions, faz essa questão do meio ambiente, planta muda de árvores, faz uma limpeza numa praça, que você chega numa praça, vai o grupo lá limpar, porque fica bonito, mas eu acho assim, aquilo que você falou na base, eu acho que desde o maternal já deve ser trabalhada essa cultura de amor ao planeta, de respeito ao planeta. Assim como ninguém quer jogar lixo na sua sala e começar a pisar em cima de lixo e ter aquele odor do lixo, a gente não deveria fazer isso na rua, no mar,
na floresta, seja onde for. Então, eu acho assim, fazer um trabalho bem mais de consciência mesmo do ambiente e para o futuro do planeta, né? A gente tem que abraçar o nosso planeta com carinho e respeito por tudo que ele nos dá, né? É a água, é o ar, né? E a floresta, os animais, que acaba todo mundo morrendo. E como é que está a nossa saúde? Tem noção para onde está indo a nossa saúde com tanto tóxico que a gente respira ou se alimenta, né? Nada hoje não é alimento, são produtos, né? Produtos de origem, né? Tóxica, né? Então, isso está sendo muito sério, né? Eu sou da área da saúde também, e a gente vê o quanto isso irrita o intestino, o quanto isso prejudica o nosso cérebro, a nossa memória, a nossa circulação. Então, é uma questão, é uma sinergia, tudo interligado, né? E se a gente não tiver essa consciência, e enquanto leões aqui, que a gente batalha para a consciência do meio ambiente, né? Eu acho que é uma gotinha d'água, a gente não pode mudar da noite para o dia, mas essa gotinha d'água que cada companheiro leão planta na ação do meio ambiente, eu acho que é uma grandiosidade que a gente pode trazer em saúde para o nosso planeta e para as nossas gerações, né? Para nós e para as nossas gerações futuras também. Então, eu deixo aí aberto mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Mais alguma coisa, né? Pode falar? Pode, Francisco. Olá, tudo bem? Ô, Marcos Antônio. Olá, tudo bom? Ouvi atentamente, né? Excelente palestra, informação importante. As normas ambientais estão sendo cumpridas nas empresas? Não? Já que você está por dentro disso aí. Dificilmente. É mesmo? Muito difícil. Porque são normas bem rígidas, né? Se você for ver, essas empresas, a grande parte, né, sofre com um grande passivo ambiental, né, que é esse cálculo de valor econômico para ser pago com autuações, com multas. É porque isso, lógico, é um número que elas não revelam, né? Mas eu trago aqui de uma grande empresa, não posso dizer nomes, né? Mas de uma realidade que eu conheço, um passivo ambiental de 500 milhões. É um passivo ambiental gigantesco. Assim, não vai pagar, né? Então, assim, as empresas não cumprem, geralmente, por causa de tudo isso, né? Dessa visão errada ainda, né? De que desenvolver a área ambiental, a questão ambiental, no cerne das empresas, ainda é tido como, só custo, né? Um custo. Mas elas não veem ainda isso como investimento. Mas é investimento, né? E traz benefício, traz muito benefício, inclusive econômico também. Pois é, porque existem várias normas, né? Vários ISOs, né? Vários ISOs, né? E as normas, nas nossas próprias normas, né? As normas ambientais que as empresas precisam cumprir. Ok, obrigado, viu, Marcos? Valeu. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Mas alguém gostaria de colocar alguma questão? Marcos, eu fiquei um pouco longe dessa estatística. O ETA e o ETE nas empresas hoje, qual é a porcentagem mais ou menos que existe? Porcentagem de? ETA e ETE. ETA, Estação de Tratamento de Água. Estação de Tratamento de Efluentes. Entendi. Não, então, estação de tratamento de água, em torno de 80%, né, realmente de eficiência ou disponibilização de abastecimento através de ETAs, né, e em torno de, 54% de coleta e destinação de esgotamento sanitário através de ETS, né. É metade, né? Metade. Quando vem aqui para o Nordeste, esse número diminui bastante. É em torno de 30, 20, 25, 30%. Porque eu fui fazer uma consultoria numa grande empresa no Nordeste, e uma empresa com 5.000 funcionários. Eu estranhei que ela não tinha um ETE nem um ETA. É estranho mesmo, porque uma empresa com essa dimensão,
ela é praticamente obrigada por lei a trabalhar até o tratamento do efluente, né, do esgoto, que ela gera, inclusive. É o chamado pré-tratamento, para ser lançado numa rede pública, por exemplo, para ir para um tratamento público, de uma companhia pública, não sei, nesse caso. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte é assim, as empresas, as indústrias, elas têm um pré-tratamento, que chama pré-condicionamento, para depois lançar na rede pública e para uma extração de tratamento pública, que ela é maior, né? Não quero dizer que ela é mais eficiente, mas que ela é maior e absorve várias indústrias dessas, para depois lançar no rio ou em algum outro corpo aquático, né? Certo, obrigado. Né? Então, muito obrigada aí, Marcos, mais uma vez. E agora eu vou conceder a palavra ao nosso companheiro de Melvin Jones, o Rodrigo Lavieri Mendes, que é o coordenador da nossa equipe global de liderança, GLT, do distrito LC2, para suas considerações. Bem, boa noite mais uma vez. Parabéns, Marcos, pela palestra. A gente ouviu bastante aqui, eu falando agora como coordenador de liderança, né, responsável pelos treinamentos e ensinamentos aqui neste ano no distrito. O que a gente ouve, até pelo que você falou, e até a Etlis comentou, a questão é realmente uma mudança de cultura, né? A gente precisa ensinar a cultura do cuidado com o meio ambiente e do que fazer com o meio ambiente, né? A gente sempre ouve aquela frase famosa que para o planeta não existe jogar lá fora, né? Então, assim, e a gente fala, é verdade, por mais que a gente veja reciclagem, o Dario falou bastante, a gente vê reciclando, mas assim, a quantidade de lixo que é produzido diariamente é assustador. Principalmente, eu acho, eu não sei se em todos os lugares, mas acho até a minha percepção em relação à pandemia, eu falo só em restaurante, a quantidade de papelzinho que tem hoje, porque o talher vem dentro de um envelopinho, o guardanapo vem dentro de outro envelopinho, o canudo vem no outro envelopinho. Você fala, gente, ok, existiu essa vigilância sanitária que precisava ser tudo, mas a quantidade de lixo, quando você senta hoje num restaurante para comer, em 2 minutos antes de você comer, você já tem na mesa uma quantidade de lixo ali, de papel gerado à toa, né? Uma coisa que, ok, vai ser reciclado, espero que sim, né? Depende muito. A gente aqui no Lions trabalha bastante justamente com essa parte de reciclagem, de conscientizar mesmo isso, mas é o que você falou, cada vez aparece um R a mais, porque não está dando conta, as pessoas realmente têm que se conscientizar e a gente tem que conseguir mudar a cultura de todo mundo. Não é uma questão de fazer porque eu vou ser punido, mas fazer porque eu preciso sobreviver, porque eu preciso respirar daqui a pouco, porque eu preciso ter um planeta que funcione, daqui a pouco não funciona, né? Então, a gente tem aqui a agradecer demais a sua palestra, as suas palavras, por essa conscientização. A gente vai pegar toda essa gravação, fazer o máximo possível de divulgação, justamente para passar essa mensagem para todos, de que a importância de que a gente precisa fazer alguma coisa. Chega de fazer porque você é multado, e muitas vezes quem deveria realmente não é, né? Então, realmente vamos fazer acontecer e tentar mudar a cultura de todos por meio da educação, que eu acho que é a base de qualquer coisa, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece aqui em nome do Pompeia, em nome do Distrito LC2, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente nesta noite. Muito obrigado. Obrigado. Começar na escola, né, gente? A escola precisaria também dar uma bela de uma repaginada. Ali a gente vai começar a desenvolver, desde o começo, esse espírito que a gente chama de reciclagem. Porque realmente é alguma coisa muito maior do que a gente faz atualmente. Eu acho que a Beth falou tudo, viu? Eu acho que tem que mudar o conceito e a forma na escola, principalmente. Sim. Antigamente, a gente tinha uma vassoura e uma pá de lixo para que a criança, depois de uma aula prática que fosse, limpasse seu ambiente. Ah, mas isso é exploração de menor, quer dizer, o que é isso, gente? Sabe, umas coisas assim que não dá para entender da nossa
da nossa escola. Eu trabalhei com escola, agora estou aposentada, mais de 30 anos. E é isso que eu acho. É desenvolver na criança isso daí. Aí nós vamos ter que implantar o embriãozinho que vai dar frutos. Obrigada, viu, Marcos? Muito linda, muito boa a tua palestra. Gratidão, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, Marcos, por tudo que você nos proporcionou aqui, e agradeço muito ao grupo, né, aos convidados também, pela participação, pela assistência. Etli, só um segundinho, o Pois Stipe não? levantou a mão também. Desculpa que eu não vi aqui. Desculpa, Stipe, pode falar. Bom, eu tenho só um pouquinho a falar para o Marcos, porque realmente a palestra dele foi maravilhosa e ainda encontrou o Dario aí como um colega de trabalho aí para fazer em troca de informação que a gente não tem muito, e vocês trouxeram bastante conteúdo para a gente. Só colocar para você, Marcos, eu sou do nosso distrito múltiplo, que são 9 distritos igual a esse que você está participando hoje. Nós somos um clube, mas eu sou o coordenador de meio ambiente para o distrito múltiplo e participo do grupo de coordenadores da área da América Latina também para meio ambiente. E a gente tem tido trabalhos lindos, 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 assim como o seu. E, quer dizer, o que eu gostaria é que hoje você estivesse palestrando também para a área 3 inteira, para a nossa América Latina inteira, porque o conteúdo foi fantástico, viu? Fantástico. Mas pode deixar que eu vou fazer a Etli te cutucar aí para um dia você repetir essa palestra para um público bem maior, tá bom? Gratidão. Eu que tenho a agradecer, e será uma grande honra. E deixo à disposição meu Instagram, né, o da Ecol Consultoria Ambiental, que é o @Ecol Consultoria, deixei no chat. E vocês podem ir lá, tem o portfólio, e a gente está à disposição. Será uma grande honra, um grande prazer fazer isso. Para você ter ideia, o ano passado, a gente fala ano passado, o ano leonístico, né? Porque o ano leonístico é de julho a junho, né? Então, no ano leonístico passado, nós fizemos um trabalho na área 3 inteira, e o Brasil participou bastante, de formar, a gente chama de leão orientador certificado, quer dizer, leões que podem transmitir o que aprende. Então, nós fizemos um seminário de leão orientador certificado em meio ambiente. E eu participei desse seminário. Nós tivemos 800 leões certificados em meio ambiente em toda a América Latina. Foi um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Cada palestra, uma melhor que a outra, e só tivemos a ganhar, Ok. Obrigada, Stipe. Tem Valdir? Estou aqui no carro. Começou o evento, mas não perdi um minuto. Parabéns pela palestra, Rodrigo e o pessoal, os demais. Cara, não tenho nem o que falar. Eu, como auditor de certificação ISO 14000, foi uma aula aí, viu, cara? Esse é o momento. Se não tomarmos conta agora, desaparecer mesmo no futuro. Você pode ter certeza. Isso é no geral, mas foi um tema muito relevante. E o professor aí já sabe, o palestrante, né? AIA, que eu coloquei no chat, análise de impacto ambiental, isso num todo, né? Isso tem que ser estudado com profundidade, o pessoal saber o que é esse tema, porque meio ambiente é meio ambiente, não precisamos nem falar, né? Tá certo? Parabéns aí pelo evento e pela palestra, viu? Conhecimento adquirido. Muito Boa obrigada. noite. Obrigada. Bem, podemos... eu vou... Eu solicito, pode solicitar o companheiro Maurício para fazer a oração pelo Brasil? Sim. Obrigado, Etli. Imagina. Ok? Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundir em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos dessa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelo destino do Brasil. Assim seja. Assim seja. Obrigada. Peço uma vibrante salva de palmas ao nosso pavilhão nacional e aos...
E uma vibrante salva de palmas para o seu Marcos, com todo esse conhecimento. É isso aí. Obrigado, Prof. Parabéns a todos, Caiu parabéns, aqui, Edson, parabéns pela Parabéns a palestra. todos. Genial. Declaro encerrada a nossa reunião e gratidão. E vamos aguardar a nossa próxima, que será agora em outubro, para o câncer de mama.